Meu nome é Michel Barros, sou fundador do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, IBRAF. Hoje a gente conta com mais de 90 mil alunos, são mais de 10 milhões faturados nos últimos 12 meses, mas isso não importa, porque o que importa é que você entenda as leis do universo. O que realmente importa é que você entenda como esse mundo opera, como esse mundo funciona, porque no momento em que a gente entende em conjunto, em coletivo, em grupo, como as leis do universo funcionam, como as leis do Criador funcionam, como que tudo isso opera aqui no mundo, a gente consegue construir um mundo melhor. Eu acredito, e eu acredito que você também acredita nisso, de que o mundo ele está do jeito em que ele está, porque as pessoas não têm uma consciência elevada sobre tudo o que se passa aqui. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual que é a nossa missão? Como eu devo agir com o meu próximo? Como que esse mundo funciona? Por que existe pobreza na África? Por que pessoas passam fome e outras pessoas têm riquezas? Por que tal pessoa morreu tão nova? Ou por que tal pessoa tão boa morreu? São muitas dúvidas, mas tudo isso se explica através das leis do universo. Você pode falar assim, será mesmo? Eu acho que isso não tem nada a ver, mas tem. Pensa, quando nós fomos criados, a gente foi criado dentro de um regimento. Como que é um regimento? Um regimento, ele opera através de fórmulas, ele opera através de leis, para que tudo aconteça de um jeito pensado. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pegar uma garrafa e tacar ela no chão, ela vai cair. Essa é uma lei e ela nunca vai mudar. Não vai ser amanhã que a lei vai mudar. A lei da gravidade continua a mesma amanhã. E depois de amanhã ela continua a mesma. E semana que vem ela continua a mesma. Ela continua a mesma para sempre. As leis são imutáveis. Então tudo está acontecendo através de uma lei. Como existe a lei da gravidade, existem outras leis, como eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar algumas, porque são centenas, milhares de leis mapeadas. E o que acontece? A lei da gravidade, ela é uma lei física. Só que existem leis ainda que a sociedade não descobriu. A ciência não descobriu. Existem diversas outras leis que a sociedade não descobriu. E como a lei da gravidade, ela se perpetua amanhã, depois de amanhã, semana que vem, depois um ano, porque ela é eterna, ela é imutável. Essas leis elas são eternas e imutáveis. Então o ponto, qual que é o ponto, Michel? O ponto é que a gente precisa ter consciência dessas leis. No momento em que temos consciência dessas leis, nós entendemos como tudo funciona. Por que algumas pessoas são ricas? Por que eu não sou rico agora? Por que eu tô escasso agora? Por que eu tô com o meu emocional abalado agora? Por que tal coisa acontece no mundo? Por que tal coisa não acontece? A gente vai entender isso, e quando a gente entende isso dá clareza para nós. Nos dá clareza mental, nos dá sanidade mental, nos dá prosperidade financeira, nos dá diversas coisas que vão fazer bem para nós. Então esse é o ponto de entender as leis, por isso que ela é tão importante. É mais importante do que você entender matemática quando você estava na escola e quando você estava no ensino fundamental, por exemplo. É mais importante que você aprendeu português, porque a lei da vida está operando o tempo inteiro no nosso ambiente. E quando a gente entende ela, a gente é mais próspero, a gente consegue caminhar com mais fluidez, a gente é mais saudável mentalmente. Então esse é o princípio. A gente precisa entender essas leis. Eu vou falar algumas leis aqui, mas o que eu quero te convidar mesmo é para ser o meu aluno, para você ser a minha aluna na questão das leis espirituais, porque eu continuo estudando diariamente. Isso eu sinto no meu coração que queima de uma maneira que eu preciso descobrir cada vez mais leis. E eu quero passar essas leis para vocês. Agora, preste bem atenção em algumas leis. Eu vou falar algumas poucas. E você vai ver como faz sentido essas leis na sua vida. Então preste bem atenção, eu quero que você já usem essas leis, que você use essas leis, porque elas vão fazer muito sentido para você, tá? A primeira lei, a lei da afinidade. Não tem uma ordem cronológica desse vídeo que eu tô falando para você sobre leis, mas eu vou fazer uma de ordem cronológica certinho, qual que são em graus de importância, tá? A lei da afinidade. O que é a lei da afinidade? É que somos atraídos, nós somos atraídos e atraímos as coisas por questões de afinidade. Então,
o que acontece? Uma pessoa, ela pode, por exemplo, nascer pobre. Mas se ela, dentro do coração dela, tem afinidade com riqueza, ela pode ter nascido na pobreza, ela vai sair dessa pobreza, porque dentro do interno dela ela tem essa afinidade e ela não deixa essa afinidade morrer de maneira alguma, e ela tem essa afinidade por riquezas. Então a vida, ela naturalmente acaba, todas as atividades, todas as ações da vida dela levam ela para esse caminho de riqueza, e no futuro, quando ela tem uns 30, 20 anos, ela obtém essa riqueza, porque já está dentro dela. Só que, Michel, mas eu não tenho afinidade com riqueza agora, mas você pode construir, porque agora você tem consciência dessa lei. Mas essa lei ela funciona para várias outras coisas. Aonde que eu quero ir? Para onde que eu quero ser atraído? O que eu quero atrair? Entendeu? O que você quer atrair? Eu quero atrair, eu quero ser uma pessoa sábia. Então você tem que ter afinidade com isso. Você precisa criar essa afinidade. Se ela não existe, tá tudo bem se ela não existe, não tem problema. Você pode criar ela. Que a gente vai ensinar isso também. Como você pode criar afinidade sobre as coisas, para que as coisas elas se atraiam para você e você atraia também. Tá bom? Então essa é uma das primeiras leis, a lei da afinidade. Você muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir, para que você tenha mais afinidade sobre alguma coisa e essas coisas se atraiam para você, tá? E ela está muito ligada à segunda lei, que é a lei do magnetismo. Como que funciona a lei do magnetismo, Michel? A lei do magnetismo é que nós somos, internamente, como seres humanos, como seres, ímãs. Nós somos ímãs naturalmente. Então o magnetismo ele realmente acontece. Você pega dois ímãs, você coloca um do lado do outro, ele se atrai. E está muito relacionado à afinidade. No momento que a gente entende que somos ímãs, que a gente atrai tudo aquilo que a gente tem afinidade, a gente zera, porque a gente entende que, beleza, se eu sou um ímã e eu tô tendo afinidade com coisas ruins, com coisas negativas, meus pensamentos estão sempre negativos, eu tô sempre reclamando, você tá virando esse ímã. E esse ímã vai atrair, é a mesma coisa. Ela vai te atrair doenças, vai te atrair situações ruins, vai te atrair problemas, vai te atrair problemas financeiros, porque você tá sendo esse ímã. Olha como essas coisas estão bem coligadas. Eu estou sendo bem didático e rápido para que a gente possa ser direto ao ponto, tá? Mas eu vou me aprofundar muito mais isso no treinamento Michel Barros sobre as leis naturais e leis divinas, tá bom? A terceira lei, a lei da sintonização. A gente precisa estar sintonizado em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Quando a gente está sintonizado em todas as áreas da nossa vida, a vida ela flui de uma maneira, a gente tem os estímulos certos e a gente está numa sintonia correta para a gente se desenvolver e ter resultados. Então, por exemplo, beleza, Michel, eu treino, tenho uma sintonização do meu corpo físico, mas o meu mental ele não está sintonizado, o meu mental ele está ferrado, o meu emocional ele está ferrado. E aí você está quebrando uma lei. Porque quando você está sintonizado com o seu físico, você está sintonizado com a sua família, com as pessoas ao seu redor, mas o seu emocional ele não está sintonizado, você quebrou uma lei. E no momento que você quebra uma lei, alguma coisa na sua vida não vai fluir. Não sei o que, pode ser qualquer coisa, pode alguma coisa acontecer de errado. A gente precisa entender que todas as leis elas precisam estar de maneira sintonizada. Então essa lei ela sintoniza para todas, porque se uma lei não está funcionando ou se algo na sua vida não está funcionando, tem algo que não está sintonizado. Então, por exemplo, a gente precisa ter a lei da afinidade sintonizada. A gente precisa ter afinidade, criar essa afinidade dentro de nós sobre o que nós queremos para nós, quais são nossos sonhos, quais são nossos objetivos, qual é o tipo de pessoa que eu quero ser. Eu preciso criar esse tipo de afinidade para que a lei do magnetismo, por exemplo, ela atraia isso para mim. Porque quando a gente tem afinidade e a gente sabe que nós somos ímãs, a gente atrai tudo aquilo que a gente quer. E a gente sabe também agora com a lei 3 que se nada está sintonizado, se as coisas não estão sintonizadas, se tudo não está sintonizado, a gente vai quebrar as leis. E não adianta fazer nenhum do resto se nada está sintonizado. E tudo isso a gente ensina, tá?
E qual que é a quarta lei, Michel? Quarta lei, a lei do pensamento. Como assim? O nosso pensamento, ele cria ondas sonoras no mundo e, por exemplo, quando a gente cria essas ondas sonoras, as coisas têm uma probabilidade maior de acontecerem. Já aconteceu com você de você pensar em algo, pensar e aquilo acontecer? Foram as ondas do seu pensamento, é a lei do pensamento acontecendo. Eu penso que tudo vai dar errado e tudo dá errado. Ou no momento você fala assim, cara, isso daqui vai dar muito certo, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito, e você acreditou com a última gota e deu certo. Por quê? Porque a lei do pensamento ela foi aplicada da maneira correta. Então, se a gente sabe que está tudo sincronizado, que atraímos através da afinidade, porque somos ímãs, e o nosso pensamento ele cria a realidade. Esse é o ponto. O meu pensamento, ó, como eu vou juntar as leis agora. O meu pensamento ele vai para algo que eu tenho afinidade. O meu pensamento vai para o lugar onde eu quero estar daqui para frente, para a pessoa que eu quero ser no futuro, para o carro que eu quero dirigir, para a casa que eu quero morar, para as viagens que eu quero fazer. O meu pensamento vai para lá. Então eu crio a afinidade para o que o meu magnetismo atraia. E aí eu estou sintonizando todas as leis. Perceba que as próximas leis que eu vou falando, a gente vai criando sempre sintonizações com elas para você ver como tudo funciona de uma maneira coligada. As coisas não estão assim, ó, para cada lado. Elas estão de maneiras coligadas. Elas estão coligadas. Tudo está coligado. As coisas não estão distintas. Elas estão coligadas, tá? Então, é aquilo que eu falo assim, a gente está dentro de um regimento. A gente opera dentro desse regimento. A gente pode não estar consciente, mas a gente opera dentro desse regimento. E quando a gente entende esse regimento, a gente opera de uma maneira mais fluida, tá bom? Então essa é a lei do pensamento e eu estou mostrando as coligações delas. Terceiro, 1, 2, 3, 4. A quinta lei, lei da atração. Deixa eu ver se eu contei certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, eu vou para 5 agora. Lei da vibração. Existe uma vibração como uma onda de rádio que ela ressoa o tempo inteiro. Como assim, Michel? Por exemplo, vamos supor que aqui tem uma frequência, ó. Pensa naquelas ondas de rádio, pensa nela. Aqui opera uma frequência, aqui em cima opera outra, aqui opera outra, aqui opera outra e aqui opera outra. Pensa nessas frequências. Tudo tem uma frequência, tudo tem uma vibração. E o que acontece? Quando a gente entende que tudo tem uma vibração, qual é a vibração que eu estou agora? É a vibração da escassez? É a vibração do pensamento ruim? Qual que é a vibração que você está nesse momento agora? Porque a única diferença entre você e uma outra pessoa que você admira ou que você vê que tem sucesso é que vocês estão em vibrações diferentes. Você está nessa vibração atual que você está, que está construindo essa realidade que você está atualmente, e a outra pessoa está na vibração exatamente que construiu a realidade que ela está agora. Então a gente está em vibrações diferentes. E lembra, o que cria as vibrações? O nosso pensamento, que a gente atrai afinidade, a gente cria afinidade, que gera o magnetismo, que atrai a realidade que a gente quer, porque a gente criou toda a sintonização em todas as leis, e aí a gente já começa a viver a realidade. Não é que eu vou fazer isso agora e já vai acontecer, não, porque é um processo. Mas se você está consciente disso e você alinha tudo, as coisas acontecem. Então o que a gente precisa fazer, o que você precisa fazer agora é estar nessa vibração. Você está nessa vibração atual que está te deixando nessa realidade sua atual. Mas a realidade que você deseja, a realidade que o seu pensamento consegue criar para criar afinidade, é outra. Ele vai te gerar uma outra vibração. E essa vibração vai te colocar em um outro patamar. Então quando você tem uma vibração próspera, quando você tem uma vibração que te eleva, uma vibração próspera, você alcança, tá? Então essa é a quinta lei, beleza? A sexta lei,
Lei da atração. Você atrai e você cria na realidade tudo aquilo. E essa lei ela está muito ligada com a lei da afinidade, a lei do magnetismo, tá? Isso é a lei da atração. Então, no momento em que essas duas leis elas ressoam com essa lei, tá? Com a lei da atração. E como que ela funciona, a lei da atração? Se você vive em uma realidade em que ela é sempre muito escassa, o que você acha que você vai atrair? Você acha que você vai atrair riqueza? Você não vai atrair riqueza. Então, se você está numa realidade em que você só pensa em coisas negativas, você vai atrair coisas negativas. Esse é o ponto. Então, a gente está nessas leis entendendo cada vez mais que elas estão todas sintonizadas. Lembra que, Michel, mas a lei da atração ela parece muito com a lei do magnetismo e a lei da afinidade. Sim, elas se parecem. Por quê? Porque está tudo sintonizado. Lembra que eu falei, não são coisas distintas? Esse é o ponto. A gente precisa atrair, a gente precisa criar a afinidade através do nosso pensamento, que vai gerar uma sintonização e a gente vai atrair através do nosso magnetismo a atração que a gente deseja. E isso está relativo com a lei da ressonância. O que é a lei da ressonância? Se nós somos receptores e nós somos emissores de vibração, a gente precisa emitir também aquela energia que a gente quer ressoar. Não adianta eu quero atrair prosperidade, mas se você não se tornar uma pessoa próspera, você pode emitir o quanto você quiser de energia que não vai ressoar. Não vai ressoar. Você tá aqui, você tá nessa vibração aqui, aqui de baixo. Aí você, eu quero ser rico, eu quero ter uma vida próspera. Mas ele não tá ressoando com essa frequência aqui. Então você entende que elas precisam ressoar para criar a afinidade? Esse é o ponto. Essa é a lei da ressonância. A lei 7. Lei da ressonância. E tudo isso, todas essas leis têm maneiras mais aprofundadas de aplicar. Porque cada lei dessas tem uma estratégia específica para ser aplicada. Tem técnicas e táticas para serem aplicadas. Eu vou ensinar tudo isso, tá? Então, não adianta só saber da lei. Beleza, Michel, agora eu sei da lei. Mas como que eu aplico isso? Esse que é o ponto do treinamento. O treinamento, leis divinas com o professor Michel. É isso que eu vou ensinar. É isso que eu vou ensinar. Tá? É como você aplica, porque tudo bem a gente ter consciência. Mas se a gente não sabe como aplicar, o que eu tô dando aqui é a visualização para você ver como essas leis existem, como elas funcionam. E como você aplica, que é o mais importante, a gente precisa aprofundar. São aulas de, mais de 1 hora em cada lei, uma hora de aula, para você entender como aplicar realmente, tá bom? Então a gente precisa ressoar. E como que a gente ressoa, Michel? Como que a gente ressoa? Esse é o ponto. Se eu tô aqui nessa frequência abaixo e eu não tô ressoando com a frequência lá de cima, mas eu quero ir para aquela vibração lá de cima, como que eu faço? Como é que eu faço? A gente precisa se cercar, a gente precisa começar a ressoar. E beleza, o que essa pessoa aqui de cima, que está nessa vibração, ela faz de diferente de mim? Ela acorda cedo, ela lê livros, ela estuda mais. Eu vou fazer isso. E aí, a partir disso, você começa a criar mais ressoação com esse tipo de pessoa, com esse tipo de vibração. E aí quando você ressoar ali, aí fica mais fácil de fluir lá em cima. Mas enquanto você tá aqui, essa pessoa que tá aqui em cima lê livros, estuda, se dedica, faz o mais difícil, passa por dificuldade e não desiste. E você tá aqui, você desiste, você não estuda, você não, por mais que você faça assim, você não faz tudo isso e aí você fala assim, quero ter aquela vida. Não vai ressoar, não vai conseguir. Essa é uma lei muito importante, tá? Lei oitava lei. Lei da potência. Como assim, lei da potência, Michel? Lei da potência, ela fala assim, descubra quais são os seus pontos fortes e descubra também quais são os seus pontos fracos.
os seus pontos fortes você vai impulsionar, porque cada um tem uma característica única nesse mundo. Então, eu não sirvo pra nada, a vida não funciona pra mim, eu não gosto, eu não sei o que acontece comigo. Você precisa botar na sua cabeça que você precisa entender a lei da potência. Existe uma característica única sua, que é exclusiva de você. Você sabia que a nossa palma da mão, de todo mundo, o mundo inteiro, ninguém tem uma palma da mão igual a sua. Essa digital não existe no mundo inteiro. Agora, se a palma da mão já é assim, imagina aqui. E quando a gente entende isso, a gente entende que, da mesma maneira que existe uma impressão única da nossa palma da nossa mão, a nossa alma ela é única. Existe algo exclusivamente dentro de nós, dentro de você, que ela é único. E aí a lei da potência ela fala sobre isso. Você tem que potencializar isso que é único em você. Descobrir o que é isso que é único em você, que é forte, para você potencializar. E quando você potencializa, as pessoas vão te admirar exatamente por esse ponto. E quais são os pontos fracos? Os pontos fracos, quando a gente identifica, a gente melhora eles. Para quê? Para que a gente entre numa ressonância mais rápido. Entendeu? Porque eu tô aqui, eu não sei como que funciona, eu não sei a lei da potência, eu não sei qual que é a potência que funciona comigo, qual que é a mais forte. Aí você descobre, aí você começa a ressoar para a vibração que você quer ir. Mas quando você não enxerga, vai ser mais difícil de criar essa ressonância. Então é sobre essa a lei 8, né? Ou é a lei 7? Acho que é a lei 7, né? Lei da potência. Se eu falei as leis em número errado, não se importe com o número, tá? Eu vou até falar agora as próximas leis. Porque, cara, o número não importa, o que importa é a lei. Se você tá pensando assim, meu Deus, o número foi do 7 pro 8º e não sei o que. Eu não pulei nenhuma lei, tá? Eu posso ter pulado os números, mas a lei eu não pulei porque as leis estão aqui na tela do meu computador, beleza? E que inclusive eu tenho um PDF. Cara, são mais de 1000 leis. Mais de 1000 leis. É lei pra caramba, é muita lei. Entendeu? Então, e eu vou falar só algumas aqui, vou falar as que eu senti no meu coração que eu devo falar hoje. Mas quem quiser se aprofundar nas leis, tem que entrar no treinamento. Porque é muito mais do que só saber que essas leis existem, entendeu? É como elas se aplicam na realidade. Esse é o mais importante, tá bom? Próxima lei. Como eu falei que agora só vou falar, próxima lei. Lei da herança. Como assim, Michel? Lei da herança. Essa é uma lei que cria um pouco de dificuldades na mente das pessoas, porque existem muitas pessoas com preconceito. Mas o que acontece na lei da herança, e isso não dá pra falar que não existe, tá? Você já viu crianças? Não sei se vocês já viram. Você já viu esse vídeo de uma criança, sei lá, com 3 anos tocando Beethoven ou Mozart no piano? Uma criança de 3 anos, de 4 anos. Ou uma criança que ela já nasce com um dom muito, muito bom de alguma coisa. Ela já nasce falando rápido, não sei, alguma coisa assim. Ela já nasce andando de bike ou fazendo algo muito bem, muito rápido, é muito rápido. Essa é a lei da herança. O que as pessoas chamam de dom, na verdade é uma herança que ela está carregando de uma vida passada. Porque a vida ela não tem fim. No momento em que a gente morre, a vida continua. A vida continua. A gente vai viver novas experiências. Então esses dons que nós temos, não é porque uma pessoa é mais abençoada que a outra. Não. É porque é uma experiência carregada. É uma herança de experiência. Ela coletou isso na outra vida, tá? Então por isso que eu falo assim, essa lei, o que ela vem dizer? Ela vem dizer, beleza, se você vê hoje que você não tem muitas heranças, qual que é a herança que você quer construir agora, para a próxima, depois que você morrer, porque a vida continua? Qual que é a herança que você quer carregar? Esse é o ponto. Essa é a lei da herança. Próxima lei. Lei do propósito e missão. Como assim lei do propósito e missão? O ponto é, cada um tem um projeto de vida aqui. E se você não tem isso no seu coração, você não opera nessa lei missão de vida,
lei de propósito e missão de vida, se você não opera nela, você não vai ter o fogo ardente dentro de você para que você continue vivendo, para que você continue a sua vida, você acorde todo dia com uma vontade louca de transformar o mundo, com uma vontade louca de acordar, então, tipo, de sentir impulso. Se hoje lhe falta impulso na vida, você fala assim, cara, a vida tá tão morna, não sei, a vida perdeu a graça, é porque você não tá operando nessa lei da missão. Michel, qual que é a minha missão? Você tem que olhar para o seu coração e falar assim, e descobrir qual que é. Ou você cria, cara, minha missão daqui pra frente vai ser ajudar as pessoas. Minha missão daqui pra frente vai ser ajudar minha família. Vai ser ajudar alguém, ajudar um projeto, ajudar algo. Uma missão de melhorar o mundo. Algo que melhore o mundo de alguma maneira, nem que seja 1%, 0,1%. Menos ainda, mas que ajude. E quando a gente tem isso dentro da gente, a vida se torna mais colorida. A vida se torna mais colorida porque a gente quer acordar para operar nessa missão, para realizar essa missão. A gente quer dar o máximo da gente para fazer com que essa missão aconteça. Então esse é o ponto da lei da missão, a lei, propósito e missão de vida. Então quando a gente entende isso, a gente quer operar sobre ela. Beleza? Michel, você vai falar mais leis? Aqui tem mais de 20... só aqui nesse documento, não, tem mais. Tem 50, tá? Tem 50. Só que são mais de 20 documentos desse. Mais de 25. 25 com 50. Então, é um livro basicamente. Eu tenho um livro disso. Não fui eu que escrevi, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero dar esse treinamento pra você. Eu já dei uma palhinha sobre as leis. Se você sentiu no seu coração, cara, nossa, operar nessas leis faz sentido. Operar nessas leis realmente vai melhorar. Cara, porque se você entende como que tudo opera, como as coisas acontecem, sua vida vai melhorar. Ela vai melhorar, porque você não tá feliz hoje em dia porque você não sabe como as coisas estão funcionando. Cara, eu tô me sentindo mal, mas por que eu tô me sentindo mal? Por que isso tá acontecendo comigo? São várias dúvidas que vêm na sua cabeça. Dúvida o dia inteiro, todos os dias. E precisa resolver essas dúvidas. Essas dúvidas se resolvem como? Quando você descobre as leis e você opera a sua vida através delas. Se você vai trabalhar em tal coisa, porque ela serve pra tudo. Entendeu? Então esse é o ponto. Então nesse exato momento eu te convido para você conhecer o treinamento, para você adquirir o treinamento Leis Espirituais com Michel Barros, para que você consiga levar a sua vida de uma maneira mais fluida, tá? Então eu tô te convidando para essa jornada. Não é uma jornada curta, é uma jornada longa. Como eu falei assim, cara, são mais de 1000 leis. Eu vou estar diariamente com você, te ajudando a entender elas, não só aumentar a sua consciência sobre elas. Imagina, isso daqui foi uma palhinha. Tem mais de 1000, cara, que você não tá consciente, tá? Então, a gente vai fazer diariamente, ensinar como aplicar elas na prática. Então eu vou aumentar o seu nível de consciência sobre elas, mas também criar estratégias para você aplicar. Porque quando eu crio essas estratégias para você aplicar, fica mais fácil de entender e você fazer com que elas funcionem no seu dia a dia. Beleza? Então é isso. Clica no botão abaixo, clica no link abaixo, adquire o treinamento, dá por um valor super acessível, perto do valor que isso vai voltar para sua vida, para sempre, pro resto da vida. É um investimento pro resto da vida, tá? Então clica aqui, adquire o treinamento e bora pra cima, que é só o começo. Eu quero ver você operando comigo através das leis divinas. Vamos! Bora!